Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Su? Tudo bom? Vamos conversar hoje aqui sobre um assunto bem bacana. Eu acho que é um assunto que tá muito na mídia porque a gente tá vendo as coisas acontecendo, né? Aqui em casa a gente pode até exemplificar muita coisa do tema que a gente vai falar hoje. E Su, fala um pouquinho aí do que a gente vai falar hoje. Quais são as Um suas assunto expectativas? que está na mídia e que tem muito a ser conversado, porque com certeza é presente na casa de muitas pessoas. Certo. Eu acho que pode arriscar aqui de todas as pessoas, mas se não todas, a grande maioria. Hoje a gente vai falar sobre o estresse nos filhos provocado pela ansiedade dos pais. Não, isso aí não acontece em lugar nenhum, só na França, aqui no Brasil não acontece, aqui em casa também não acontece, porque a gente não é nem um pouco ansioso. Vamos lá, pode começar? Você quer que eu comece? Pode começar. Então tá bom. Eu vou começar definindo algumas coisas para vocês e a gente vai ler algumas coisas de um artigo aqui. E hoje a gente vai trazer também um camarada que daqui a pouco eu vou falar quem ele é, mas a gente fez uma entrevista também e vale a pena a gente colocar essa entrevista para vocês saberem também. A ansiedade, ela é uma emoção que pode ser expressada de diversas formas. De forma física, emocional, baseada no medo ou num receio de um ou mais eventos. Tem vindo a ser cada vez mais consensual que as vivências de cada um e os problemas que surgem na primeira infância possam ser importantes fatores causadores de ansiedade, quer na fase do crescimento, quer na fase adulta. Eu estava vendo hoje um vídeo do Paulo Vieira e ele estava dizendo exatamente isso. As nossas crenças, elas são imputadas, são colocadas em nós até os 12 anos de idade. Então aquilo que a gente aprende até os 12 anos vai servir, como o próprio texto aqui está dizendo, que na fase adulta isso venha a ser demonstrado. Então a ansiedade que a gente aprende até os 12 anos é a ansiedade que a gente vai demonstrar na vida adulta. E aí a gente precisa entender que um certo nível de pressão que a gente exerce nas crianças pode gerar mais ansiedade também, principalmente quando ela é de forma excessiva. Uma das coisas também que a gente tem visto muito é queremos transformar as crianças em adultos, né? Queremos adultizá-las, se é que existe. Eu acho que já existe essa palavra que eu li há alguns dias. Acho que já existe essa palavra. Então é exatamente isso, quer dizer, a gente torna a criança adulta, cobra dela. Exige muito, né? Como se ela fosse um adulto, e isso também pode gerar a ansiedade na criança. Fazendo com que a gente às vezes obriga a criança a amadurecer mais rápido, né? E cobra dela isso que a gente já falou também. E as crianças que são muito pressionadas, elas têm sintomas físicos sim, e, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, taquicardia, falta de ar. Uma criança muito ansiosa, ela se torna medrosa, tensa, extremamente preocupada com situações simples de se resolver. Um dia desse eu estava passando mal aqui em casa, eu tive um problema. E aí o Theo falou pra mim: pai, eu tô muito preocupado com você. Falei: meu Deus, meu nível de ansiedade, de estresse está sendo totalmente colocado em cima do Theo. E isso é uma coisa que a gente precisa ver. E o tipo de ansiedade, né? As crianças que se isolam, que têm essas dores, que se tornam medrosas, se não tratada adequadamente, pode gerar até alguns sintomas de depressão. Que mais que a gente pode falar aqui? A pressão exercida pelos pais ou por outros adultos numa criança pode provocar sim esse tipo de estresse que a gente está comentando, que é o estresse na criança provocado a partir da ansiedade dos pais. Isso. E a gente está conversando aqui hoje para conscientizar, né? É uma conversa de conscientização de todo mundo que está vendo esse vídeo, ouvindo
o vídeo. Como o Elton já comentou, conforme a gente foi estudando sobre o assunto, nós fomos percebendo que apesar da gente já ter melhorado muito, ainda é algo que a gente precisa ficar alerta na nossa casa, no nosso relacionamento, na maneira de educar o nosso filho. E então isso possivelmente acontece na sua casa, e não é para sair todo mundo desesperado, chorando, achando que o mundo acabou, não, pelo contrário. Ter essa consciência ajuda para que a gente possa então tomar as atitudes corretas. Então, se você percebe, né, que tem alguma criança próxima de você, seus filhos, sobrinhos, netos, tem alguma criança que já apresenta algum sintoma físico, então preste atenção. Não desvalorize o que a criança está sentindo, mas entenda o que está acontecendo com ela, e se tem alguma coisa em que a gente pode melhorar como responsáveis e adultos, então nós vamos melhorar para, exigindo menos das crianças, deixando a criança ser criança. Exatamente. E aí o relacionamento entre vocês vai ficar melhor, essa criança vai crescer de forma mais saudável, e os pais também, para ensinar isso para a criança, nós pais responsáveis precisamos trabalhar em nós a ansiedade, nosso nível de ansiedade. E isso a gente vai falar também daqui a pouquinho mais na frente. Muito bem. E aí teve um grupo de pesquisadores do Johns Hopkins Children's Center nos Estados Unidos, verificou que os pais com distúrbio de ansiedade social terão uma maior probabilidade de ter filhos com maior nível de estresse e ou de ansiedade. E é interessante porque estudos anteriores já tinham comprovado essa relação de ansiedade de pais e o estresse nos filhos, mas esse novo estudo, ele vem a revelar que pais com ansiedade social eram menos carinhosos e mais críticos com seus filhos, e como resultado, as crianças então têm um maior nível de ansiedade. Que mais aqui que nós podemos falar que é interessante? Sim, pais que fazem uma pressão exagerada pela execução das tarefas dos filhos, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem a famosa tarefa da escola, né? Que é pra gente fazer. E é muito interessante porque eu tenho um jeito de fazer a tarefa com o Theo e a Suzane tem outra maneira. Dos vídeos que a gente vai acabar gravando aqui, a gente vai falar um pouco sobre temperamentos, e eu tenho temperamento sanguíneo, que tende a ser um pouco mais brincalhão. E eu gosto de brincar, de desafiar o Theo na tarefa de escola dele. Então eu vou fazendo com que a tarefa seja de forma divertida. Enquanto que a Su não. Qual é o seu perfil, Su? Fala pro pessoal aí. Eu sou melancólica, então eu sou mais tranquila, mais na minha, mais observadora. Não gosto de competir, então não estimulo isso nas pessoas. E o perfil da Suzane o resumo do temperamento dela vamos fazer tudo de forma correta, enquanto que o meu vamos fazer tudo de forma divertida. Então a Su quer que o Theo faça a tarefa de forma correta, de forma sem errar as coisas. E eu vou estimulando a brincadeira e vou me divertindo com ele, e a coisa... Não que eu esteja certo e que a Suzane esteja errado. Cada um no seu temperamento acaba fazendo com que a tarefa seja... feita talvez talvez a gente cobre muito da nossa forma de fazer, talvez eu na minha diversão estimulando a competição, para ele vai ser um negócio que pode ser exagerado, enquanto que a Su, quando talvez um pouco menos de paciência para fazer a tarefa, também vai cobrar dele de alguma forma. É isso? Muito bem. Então, para a gente encerrar esse primeiro bate-papo, que daqui a pouco a gente vai para a entrevista, eu quero dizer isso, que atitudes extremas dos pais em relação aos filhos raramente dão bons resultados. Então, cuidado com a sua crítica, cuidado com o quanto que você fala, o quanto que você cobra do seu filho, mas precisa equilibrar. Ela precisa ter as responsabilidades para a idade dela. Não estamos defendendo aqui que a criança não pode fazer nada, que a criança tem que só brincar o dia inteiro. Não, aqui em casa não é assim. Mas também não pode ser exagerado, não pode ser algo que venha a prejudicar o futuro da criança também. Muito bem. Nós temos a entrevista aqui, né? Muito bem. Nós fizemos uma viagem, Suzane e eu fomos para os Estados Unidos em final de agosto, começo de setembro.
E nessa viagem o nosso voo foi mudado, a gente estava no aeroporto resolvendo essa questão de mudança ou não. E aí um amigo nosso foi buscar a gente no aeroporto. Enquanto nós estávamos esperando a chegada dele para buscar, eu estava ali eu tenho uma régua de tomadas e eu coloquei lá numa tomada do aeroporto e eu estava carregando meu celular, meu computador, acho que o celular da Sul, sei lá. E chegou um camarada e não tinha mais tomada para ele carregar. Eu virei para ele, falei em inglês, porque eu não sabia quem era o cara, e falei em inglês para ele que ele podia então usar ali a minha régua de tomada sem problema nenhum. Ele muito grato, falou lá, obrigado, tal, em inglês, e eu virei para a Su e falei qualquer coisa em português com ela. E ele vira para mim e diz assim, pô, só podia ser brasileiro e tal. E a gente começou a conversar, e o cara é brasileiro, e fui descobrir que esse meu amigo de aeroporto, então, era o Dr. Gustavo Teixeira. Quero mandar um abraço para você, Dr. Gustavo, muito bacana ter você participando com a gente aqui. E o Dr. Gustavo, ele é psiquiatra infantil e ele tem alguns livros escritos, tem um canal no YouTube, a gente vai colocar aqui a descrição, o link do canal dele no YouTube e no Instagram. E o Dr. Gustavo trata muito dessa questão de pais e filhos, e ele é especialista também na área de crianças especiais, então é um cara que vale muito a pena se ouvir. E aí nós fizemos algumas perguntas para o Dr. Gustavo e ele respondeu para a gente, e a gente vai dar uma conferida nessa entrevista que a gente fez com ele, beleza? As perguntas que nós fizemos para ele foram as seguintes. Pedimos para ele dar um panorama geral sobre o assunto, como que a ansiedade dos pais influencia no estresse dos filhos. A segunda pergunta, por que os pais adultos hoje em dia são tão ansiosos? 3, como que no dia a dia, na prática, eles transmitem a ansiedade aos seus filhos? 4, quais são os comportamentos e os sintomas de uma criança estressada e ansiosa? 5. Existem fatores genéticos de ansiedade nas crianças ou está estritamente ligado ao relacionamento que tem com os pais e responsáveis? 6. Como os pais podem se cuidar no aspecto da ansiedade e como podem ajudar a criança a se acalmar também, deixando de viver em níveis altos de estresse e ansiedade? Nós vamos então ouvir cada resposta do Dr. Gustavo e a gente volta daqui a pouco então para um encerramento, beleza? Continua aí com a gente. Basicamente, a ansiedade está relacionada com sensações de desconforto, preocupações com eventos futuros, né? A pessoa está sempre preocupada com alguma coisa que vai acontecer no futuro, que pode acontecer, né? E a sensação de desconforto, obviamente, atrapalha o funcionamento geral da pessoa e ela pode ter sensações também de desconforto físico, por exemplo, palpitações, né? Aumento do batimento cardíaco, aumento da sudorese, aumento do suor, né? Indisposição gástrica, enjoo, né? Mal-estar e dificuldade para respirar, né? Então, todas as sensações de desconforto físico e psíquico podem, de fato, atrapalhar a vida, né, da pessoa, o funcionamento dessa pessoa. Se os adultos de hoje são mais ansiosos que do passado, eu não sei. Talvez não. Talvez hoje nós estamos mais atentos a esses sintomas, né? As pessoas procuram se informar mais e acabam buscando mais ajuda, mas também é possível que exista sim um aumento da ansiedade, principalmente nos grandes centros urbanos, a vida está mais corrida, né? Então, antigamente todo mundo tinha uma vida um pouco mais calma, as cobranças, né, do mercado de trabalho talvez não eram tão fortes, as pessoas conseguiam sentar na mesa para tomar café junto em família, sentar na mesa para almoçar, de repente a pessoa conseguia ir trabalhar e voltar na hora do almoço em casa para fazer refeição junto, né? As pessoas passavam mais tempo juntos, a família, né? Os pais com os filhos.
E hoje em dia a vida está muito corrida, a pessoa muitas vezes sai para trabalhar de manhã, só volta à noite, tem pressão no trabalho e não vê os filhos, não consegue conversar com os filhos, não olha um na cara do outro e pergunta como é que foi seu dia, como é que foi na escola, como é que foi no trabalho, né? Acho que tudo isso tende a atrapalhar e tende realmente a aumentar a ansiedade, não só dos pais, mas do núcleo familiar inteiro. Lembrando que os filhos, eles são espelho dos pais, são espelhos dos pais, né? Então, se eu vejo o meu pai se comportando de uma maneira, é natural que eu me comporte dessa maneira também. Eu aprendo que é a maneira correta de se comportar, a maneira como meus pais se comportam, e eu vou assumir isso como correto e vou passar por espelhamento a me comportar dessa maneira também, né? Tem, assim, tem diversos estudos que mostram que, por exemplo, macaquinhas, mães, né, ansiosas tendem a transmitir essa ansiedade para os filhos também. Os filhos vão se comportar de uma maneira ansiosa também, ou com ratinhas ansiosas. Isso passa para os ratinhos recém-nascidos também. Isso tanto para um aspecto ambiental, né, de relacionamento social mesmo, isso é transmitido, mas também geneticamente, né? Então, quando a gente fala em ansiedade como um sintoma, assim como ansiedade como uma doença, né? Quando, claro, esses sintomas são muito mais exacerbados na patologia, na doença, a gente está falando sempre desses dois componentes, um componente biológico, genético, né? Que é herdado geneticamente das nossas gerações anteriores, né? Dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, mas assim como sofre influência também de componentes ambientais, né? Então, tanto a parte biológica pode carregar esse conteúdo de ansiedade, assim como um componente ambiental, a família com quem eu vivo, se ela é mais ansiosa, isso tende a piorar os sintomas na criança. Se a comunidade em que eu vivo é uma comunidade em que eu convivo com agressividade, com violência, né? Essas pessoas em volta, se a comunidade em que eu vivo são pessoas mais agressivas, mais violentas, mais ansiosas, tudo isso vai ser transmitido também. Então, quem sou eu, né? Quem são essas crianças? Todas essas crianças são reflexo de componentes biológicos, genéticos, herdados geneticamente, associados a componentes ambientais, né? O ambiente em que eu vivo também vai influenciar. Realmente as famílias, os pais, os adultos, eles precisam se policiar, né? Ao perceber que esse comportamento, e muitas vezes é difícil a pessoa se perceber ansiosa, né? E perceber que isso está atrapalhando o funcionamento dela, a vida dela, a vida laborativa de trabalho, assim como a vida em convívio com a família. Mas é importante as pessoas tentarem se policiar. Percebendo isso, a pessoa tem que buscar ajuda, né? Então, o ideal é que procure um médico especialista em comportamento, um médico psiquiatra, e que possa trabalhar essas questões, identificar se de fato existe uma questão patológica ali envolvida ou não, né? Porque certamente esse comportamento vai fazer mal para a pessoa e vai prejudicar, consequentemente, todo o núcleo familiar, né? Dicas práticas que podem ajudar isso, né? Tentar separar bem o momento de trabalho com o momento de família e o momento de lazer, né? Então, assim, tentar não levar problemas do trabalho para casa, nem antes do trabalho, nem após o trabalho. Não levar trabalho de fato para fazer em casa, né? Separar bem, trabalho é lá no ambiente do trabalho, em casa é momento de curtir, é momento de lazer, é momento de aproveitar e de cuidar da sua família, né? Então, saber separar isso é muito bom. Atividades de lazer é muito importante, esporte funciona como uma grande válvula de escape, né? Então, fazer esporte é muito bom, vai ser muito saudável, né, para a pessoa, vai ser muito saudável para a família também, né? Isso diminui níveis de estresse, diminui a ansiedade. Se tiver a oportunidade de fazer esporte junto com o filho, junto com a filha, isso vai ser melhor ainda, né? Porque vai agregar mais valor ali ao núcleo familiar. Então, isso também vai ser muito importante. Dormir bem também é outro fator importante. Então, saber conciliar as horas de sono, se policiar. Televisão é um grande perigo, porque você liga a televisão e depois você não consegue mais desligar, né? E daí, graças a isso, você acaba dormindo
mais tarde do que deveria, você perde o sono, tem insônia, você não pratica esporte que poderia estar praticando nesse tempo, você não aproveita a qualidade do tempo com a sua família, então você não conversa, as pessoas não conversam mais, ficam todo mundo apenas olhando para a televisão e não conversam mais, não olham uma nos olhos das outras, né? E não tem uma interação, acaba diminuindo a interação entre os membros da família. Então, televisão é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Porque acaba prejudicando tudo. Prejudica a sua qualidade de sono, prejudica a interação com os seus familiares, te rouba tempo que você poderia estar fazendo um esporte ou estar fazendo uma outra atividade lúdica com seus filhos, brincando com seus filhos. Então, acho que são algumas dicas práticas, simples, fáceis de executar e que com certeza vai colaborar para a melhoria da qualidade de vida de você e de toda a sua família. Quero agradecer então ao Dr. Gustavo, muito obrigado. A gente pode conferir você aí na descrição do vídeo o site dele, você pode segui-lo no Instagram, pode, enfim, ter mais contato com ele, veja os livros que o Dr. Gustavo tem. E para a gente encerrar, Su, dá suas considerações finais. Tudo que ele falou foi muito importante, então caso você precise assistir esse vídeo mais de uma vez para poder guardar todas as orientações dele, todas as observações que ele fez, faça isso, assista o vídeo quantas vezes precisar para poder entender o que acontece, né? Tudo que ele orientou, e se precisar até estudar mais sobre esse assunto, vá em frente, estude. Mas eu gosto muito das orientações que ele dá, né? Quer dizer, a questão do dormir bem, como que isso é importante para qualquer ser humano. Os adultos, em muitas regiões, é cultural, mas a nossa tendência é dormir cada vez menos e até dormir cada vez mais tarde. E isso é prejudicial para o corpo, para o ser humano. E também para as crianças, né? Principalmente para as crianças precisam dormir mais cedo, ter mais horas de sono, então a gente não pode desconsiderar isso. E aí muitas vezes a gente vê crianças muito irritadas e com dificuldade de aprender na escola, acabam dando outros diagnósticos para as crianças, enquanto na verdade o que ela precisa é de horário certo para dormir, horário certo para as refeições, horário certo para brincar, enfim. Quando ele fala, né, sobre fazer esportes, quantas vezes a gente já ouviu médicos falando sobre isso, profissionais falando sobre isso? É um troço que todo mundo sabe, mas é tão difícil fazer, né? Exatamente, mas como que isso afeta as nossas emoções, né? A ansiedade dos pais, o estresse dos pais e que acaba refletindo nos filhos e em todo o relacionamento familiar. Eu quero te dar um estímulo para isso. Aqui em casa a gente resolveu fazer e assim, a gente tá fazendo, né? A Su encontrou o esporte que ela curte fazer, que é a natação, então você precisa descobrir. Não adianta você ir para academia se você odeia academia, não adianta você fazer, sei lá, natação se você odeia natação, então você precisa escolher alguma coisa que você goste. Então a Su tá fazendo a natação dela e tá feliz fazendo a natação dela. E eu tô fazendo boxe, eu tô adorando esse troço, tá me ajudando na concentração, no focar. Esses dias eu tava treinando com o meu professor, um abraço para você, Santos, obrigado pelo carinho sempre aí. E eu tava treinando com ele e quase que a minha luva foi no rosto dele. Então, um minuto que você perde de concentração ali, você pode tomar um golpe. Então, faça o esporte, procure um esporte que você gosta. Isso vai ajudar você, isso vai ajudar a sua família, isso vai ajudar na criação dos seus filhos. Então busque alguma coisa que você curta e faça. E o Dr. Gustavo fala até de fazer esporte junto com os filhos. Sim. Se isso for possível, melhor ainda. Né? Quer dizer, junta útil ao agradável, você acaba tendo qualidade de vida com seu filho. E as crianças têm então o incentivo que precisam para fazer esportes e para cuidar e tratar da própria saúde. Gente, se a gente deixar, as crianças vão ficar o dia inteiro no celular. Você sabe como é que é isso. Então as crianças vão ficar o tempo inteiro mexendo. E aí tem ansiedade, síndrome da mente acelerada, vão engordar. Insônia, porque estimula a mente. Então, menos tecnologia e mais bicicleta, mais caminhada, mais bola, né? Mais contato com coisas normais e naturais.
E para algumas pessoas pode ser um assunto muito difícil de tratar. Algumas pessoas levam mais tranquilo isso, já começaram a se cuidar nesse aspecto, mas para algumas pessoas pode ser mais difícil, né? Se policiar e reconhecer os seus erros, né? Reconhecer os nossos erros é difícil, às vezes é chato, incomoda ter que mudar algum hábito, mas considere isso, porque é realmente muito importante a gente mudar o que precisa ser mudado para melhor, né? A gente tá mudando para pior. Estamos todos mudando para melhor, buscando um relacionamento saudável entre as nossas famílias e buscando um crescimento ideal para as nossas crianças. Então, se policie, verifique se alguma coisa aqui fez sentido para você e você vê que acontece na sua casa, estude mais sobre o assunto, mude os seus hábitos, pesquise mais, procure profissionais que possam te ajudar, né? O doutor fala sobre isso, procurar um psicólogo, um profissional na área de comportamento, né? De terapia. Então, procure. Quero estimular você, a gente quer ouvir você. O que você tem a dizer sobre esse conteúdo, sobre esse assunto? Foi importante para você? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixa de curtir o nosso canal, dá um dedinho joinha aí no nosso vídeo, compartilha com pessoas. De repente você conhece pessoas que você percebe que os filhos estão muito ansiosos, muito estressados. Então compartilhe o vídeo para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, beleza? É isso. Deus abençoe você. Obrigado aí pelo seu carinho, obrigado porque você está com a gente. E mais uma vez, a gente quer ouvir o que você quiser dizer, nós vamos responder pessoalmente, nós vamos entrar e ver o que você tem a nos dizer, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, tchau! Até mais, tchau, tchau!